Brecha aberta, porque o nosso podcast está no ar. E aí, galera, tudo bem com vocês? Hoje recebendo o Futsal São Lourenço aqui. Daqui a pouco eu vou apresentar a nossa equipe. Antes disso, eu quero agradecer toda a galera que está aqui na TV, todos os meus patrocinadores, todos os parceiros do Brecha, em especial a Casa do MDF, ao aplicativo Aikifome e também a Equidiz, uma agência de marketing lá de Ampere que faz toda a parte de marketing do nosso podcast. E hoje também quero agradecer especialmente aí ao Diego, que é o quê? Diretor? Não? É diretor financeiro. Diretor financeiro aqui do Futsal São Lourenço, que nos deu 2 brindes aqui do futsal, um boné e um copo térmico. Como que vai rolar o sorteio, galera? Quem estiver assistindo esse episódio, tira uma foto, marca o Brecha, que já vai estar concorrendo. E tem que ser nosso seguidor também, claro. Beleza? Depois eu posto lá no nosso Instagram como que funciona certinho. Bora lá, então? Deixa eu dar um play aqui na minha TV. Técnico, Serginho. Isso, posso chamá-lo de Serginho? Com certeza. E William, né? Mais popular como Peru. Isso aí, pode chamar. Muito obrigada. Por favor, comecem, Peru. Se apresenta aí para nossa galera. Conta um pouquinho aí sobre você, de onde você é, um pouquinho da sua trajetória aí no futsal. Perfeito. Então, primeiro agradecer nesse convite, mesmo com esse mundo midiático hoje que tá bombando em todas as redes sociais, o nosso futsal, o nosso esporte, ele é até um pouco apagado. E essas oportunidades que vocês nos dão, falar um pouco do nosso dia a dia, um pouco da nossa modalidade, para nós é gratificante. Meu nome é William, né? Mais conhecido como Peru. Meus familiares já me chamam de Peru. Por que Peru? Porque já veio, é uma herança de pai, né? Ah, é? Meu pai criava perus, assim, eu sou do interior de Treviso, 3.000 habitantes, e na época meu pai trabalhava numa empresa e acabou que matou esses perus, né, para nós comermos, né, e tudo. E meu primo, ele ficava embaixo de um paiol, e meu primo tinha uma coleção de moedas. E essas moedas caíram no terreiro e o peru, dizem que tudo que é brilhoso o peru come, né? E na época que mataram o peru, estava tudo dentro dessas moedas, umas até gastas. E meu pai meu pai jovem ainda, né? Levou na empresa dele e eu nem era nascido na época. E quando eu nasci, aí o apelido dele virou Peru, né? E quando eu já vi o peruzinho. E eu não tive nem oportunidade de gostar ou não gostar do apelido, já fui, Peru fui filho. batizado. E hoje todo mundo me chama, né? E como eu falei, eu sou lá de Treviso, interior de Santa Catarina, uma cidade de 3.000 habitantes, pé da serra do Rio do Rastro. Já há 35 anos, já faz um bom tempo que eu estou nessa lida aí do futsal. Já passei por alguns times de Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul. E hoje aqui me encontro no São Lourenço, onde eu já travei bastante batalhas contra eles, né? No antigo ginásio. E estou feliz da vida, aos meus 35 anos, ainda podendo desempenhar um bom futsal aí. Nossa. E você, Serginho? Conta um pouquinho sobre você, de onde você é? Também foi jogador, isso, né? Então, Camila, inicialmente, obrigado pelo convite, como o Peru falou, parabéns também pelo seu quadro aí, acho que é show de bola, né? E a gente criar um pouco daquela imagem, né, que o futebol, o futsal, né, o esporte que é só de homem, né? Eu acho que o lado feminino tem entrado muito forte aí em todas as áreas, né, do esporte. Eu acho que isso é muito gratificante. Parabéns. Muito obrigada. Para ti aí, todo o seu quadro. Então, eu sou catarinense também, né? Eu nasci no interior de Piratuba, né? E ali eu criei minhas raízes e aí depois a gente segue a caminhada, né? Até um período de idade, a gente seguiu naquela infância do interior. E aí depois por dificuldade, né? Eu fui a Concórdia para trabalhar e estudar e ali eu me enraizei também, a minha família, a minha esposa é de lá, meus filhos também. E então criei a minha raiz mais em Concórdia, depois eu segui o caminho, né, como atleta profissional. Então estamos nessa lida aí também, foi 23 anos como atleta profissional, estamos aí
Na verdade, assim, muitos, eu tenho uma certa idade, né, que dá para ver pela fisionomia, né? Mas, enfim, eu não tenho, assim, muitos anos de treinador, porque eu joguei até os 45 anos, né? Então, quando muitos treinadores já estavam na prática, né, a gente estava dentro da quadra, jogando. E então depois eu parei, em 2006 eu parei como atleta profissional e comecei na área de treinador, que digo para ti que é muito difícil essa transição, né? Então sempre comento, inclusive o Peru é prova disso, eu comento com os atletas, né, que essa transição ela é muito difícil, né? Você ser atleta e depois você estar como treinador e tomar decisões. Então, como jogador é bem de boa no sentido que você só se preocupa com você mesmo, tá entendendo? Mas enfim, essa é a minha trajetória, né? Depois eu segui como atleta profissional, joguei no Rio Grande do Sul, Paraná, aliás, São Paulo, Santa Catarina, estive na Itália. Depois, quando eu parei, eu comecei como treinador, eu trabalhei em Santa Catarina, né? E no Rio Grande do Sul foi quando eu comecei essa função. Tive em São Paulo, tive também uma experiência de 6 meses na Itália como treinador. E estamos aqui nesse projeto do São Lourenço, né? Um projeto muito desafiador, que foi o ano passado, muito difícil, muitas dificuldades, né? Então esse ano estamos respirando um pouquinho aí, né? Ainda dentro de uma realidade de projeto de Liga Nacional, mas muito contente por aquilo que estamos conseguindo fazer em 2024. É mais fácil ser jogador ou treinador? Mas jogador. 100% jogador, né? Porque como eu te falei, né? Claro que digamos assim, o que eu já consegui como treinador, então também me deixa feliz por essa realização, mas sem dúvida como jogador você foca muito num objetivo só da sua pessoa, entendeu? Então eu tenho que me preocupar com a minha pessoa, minha família, pensar na mais 15, 20 pessoas que envolvem o projeto, né, e tentar sempre trabalhar a cabeça do atleta, desafiar os atletas a todo momento, porque eles precisam estar muito aptos e tranquilos para jogar, entendeu? Então, acredito eu, por experiência própria, a função de atleta, comparando com a de treinador ou dessa transição, sem dúvida que é um pouco mais tranquila, né? Uhum. Então, tu não quer ser treinador. Não, muita gente escutando fala que os conselhos do Serginho. Tenho aptidão, mas até hoje não. Hoje mesmo nós tivemos desse tipo de conversa que eu vejo que o treinador é uma vida muito solitária, né? Que o jogador tu perde e tu vai conversando com o restante do grupo. O treinador é aquela... Mesmo ganhando, é culpa... Que se ganha... O jogador jogou bem, se perde é culpa do treinador. É uma vida assim que é complicado, tem que saber lidar bem com isso. Uhum. E como jogador, Serginho, qual que foi os maiores clubes que tu passou, os melhores momentos, qual que tu elenca como o melhor momento da tua carreira? Olha, Camila, eu sempre agradeço a Deus, né, que as equipes que eu passei sempre peguei grandes profissionais, né, treinadores e preparadores físicos, estrutura de equipe, né. Eu fiquei 12 anos no projeto de Concórdia, jogando pela Sadia. Até então, não pensava em ser um jogador cigano, né, ou viver do futsal naquele momento. Acabei saindo de Concórdia com 33 anos, né, já numa idade que para muitos já está naquele processo da descendência, né. Uhum. Eu trabalhava dentro da empresa e tinha um cargo interessante, né. Só que a minha ambição pessoal era continuar jogando. E aí eu saí de Concórdia em 94, passei 14 anos fora e depois retornei para Concórdia trocar o projeto como treinador daí. E depois, saindo dali, eu passei pela Enxuta, Banespa, Carlos Barbosa, né, algumas equipes de muita tradição. Então eu digo para ti, essas 3 equipes, né, de Enxuta, basicamente, que hoje eu destaco, o Banespa e o Carlos Barbosa, umas referências, eram naquela época, né, e ainda hoje o Carlos Barbosa é a grande referência, né. Então o Banespa também é uma estrutura sensacional, né, a Enxuta trouxe para dentro do esporte aquela linha empresarial, né. Então são situações assim, eu tive na Itália também uma experiência, mas a nível de Brasil eu digo a você que isso me motivou muito a continuar. Se talvez eu tivesse saído de Concórdia e no primeiro ano ter dado errado, talvez eu voltaria para trás, né? Mas não tinha mais condições, né? Naquele momento a minha esposa também acompanhou, saiu do trabalho e a gente adotou o futsal como esporte daquele momento, né? Para dar sobrevivência, como se diz. E eu agradeço a Deus muito por tudo aquilo que Ele me deu. Foram 23 anos como atleta, mais de 45 títulos, né? Então demonstra que aquela decisão particular e pessoal deu certo. Foi acertada. E você, Peru? Eu tenho... Ainda digo que estou no começo, né? Uhum. Já tenho uma vida no esporte. Também até nós conversávamos em off, que também participei da equipe de Carlos Barbosa, né?
que é uma referência, são quase 50 anos de clube. Estive também no título de Pato Branco, no título da Liga Nacional, que na época acho que é o meu ápice ali da carreira, né, como de títulos. E também tive uma experiência na Espanha, né, no Jimmy Cartagena, que até pouco tempo foi campeão da Copa da Espanha, onde eu peguei bastante jogadores de seleção, enfim. Mas não tenho assim um currículo de equipes de porte gigante, vamos dizer assim, né? Os top 5 que tem ali, são 5, 4 equipes que são em outro escalão, apesar de passar só o Carlos Barbosa, mas em todas as equipes que eu passei, pois acho que comecei a conseguir desenvolver um bom futsal, consegui alguma coisa, um título, ou de menor expressão que seja, mas alguma coisa ficou legado, ficou marcado esse registro. Então isso que importa, né? Onde passa, deixar alguma coisa pro clube, né? Deixar alguma coisa para tu ser lembrado, né? Uhum. Até falar um pouco do Serginho, né? O Serginho que quando vim para cá, eles, o que tu acha essa pergunta que me fizeram, trabalhar com o Serginho que é na mesma posição que eu, né? Então a gente tem muito feedback, professor, como é que o senhor marcava e tal. E ele que foi campeão mundial também com a seleção brasileira e treinou a seleção brasileira. Então acho que nesse currículo são pouquíssimas pessoas que conseguem ter esses dois êxitos, né? Uhum. Não foi campeão mundial como treinador, mas tem lá um currículo, um mundial como treinador. Uhum. Então, poxa, é muito esse feedback que vem. Então, quando vem, cara, tu escuta porque não é qualquer um que tá te dando isso, né? Não é um torcedor que fala pela emoção, não. É pessoa que sabe ali, que tá vivendo os dois lados da quadra e só tem a agradecer, a te engrandecer, né? Como atleta e como pessoa também. Uhum. E como é que foi essa passagem pela seleção, Serginho? Olha, foi desafiadora. Foi em que ano? Foi de 2014, como treinador, né? Isso, né? Foi o primeiro convite, né? A gente iniciou lá um trabalho, logo depois deu um problema de gestão da confederação, onde daí toda a comissão técnica saiu, daí retornamos em definitivo, início de 2015, até o Mundial na Colômbia em setembro de 2016, né? Então foi um período assim bom, né, uma realização pessoal, claro, foi muito desafiador por todos os problemas da confederação, né, que ainda hoje passa por problemas muito sérios, né, financeiramente, inclusive a CBF puxou de volta a seleção para que, esperamos que isso ajude muito, né. Então foi um momento muito desafiador de não ter condição de convocar jogadores do exterior, por não ter condição de bancar passagens e outras coisas, né. Então o meu ciclo ali não foi aquele ciclo de 4, 6 ou 8 anos que eu pudesse fazer um trabalho mais a longo prazo, né. Então aquela entrada e saída, basicamente foram 2 anos aí, sem ter esse intercâmbio que hoje a seleção tem, né, de toda hora estar andando para lá e para cá fazer esses jogos aí. E mesmo assim, a gente foi bicampeão do Grand Prix, fomos campeões das eliminatórias sul-americanas, né? E fizemos aquele desafio, o desafio internacional lá em Brasília, né? Para 57 mil pessoas, né? O primeiro jogo meu que foi muito difícil, porque se criou toda uma expectativa em cima de uma nova gestão, né? Um treinador novo chegando, Brasil e Argentina, né? Então, graças a Deus, assim, um desafio que me fortaleceu também ali dentro, né? E infelizmente eu também tenho o lado negativo, né, que foi a pior campanha do Brasil em mundiais, foi no meu comando, né, então isso eu vou carregar pro resto da vida, mas fazer o quê? Foi um momento que a gente não virou as costas para a confederação ou para o futsal, no momento que precisava, porque até então, pelas informações, foi convidados 2, 3 treinadores, alguma coisa assim, e ninguém aceitou pelo momento, né. E são decisões e decisões. Então a gente optou em essa escolha e não das convocações, do sistema de jogo, aquilo que a gente fez, eu faria de novo, entendeu? Muito tranquilo quanto à minha passagem nessa parte de comprometimento, mas o resultado no Mundial não foi legal. Uhum. Mas é que tem muita coisa por trás também, né? Muita, né? Muita. Que às vezes o torcedor não olha, né? Só olha o resultado. A grande maioria, né, só quer saber o resultado final. Eu escutei um podcast com o Giba, que o Giba fala que o brasileiro ele não torce, ele ganha. Ele não torce, ele só quer ganhar, né? Então, assim, é complicado lidar com isso, com o resultado. Às vezes o resultado vem, mas não é aquilo que tu esperava da tua equipe e vice-versa. Às vezes tu tá num momento bom, mas o resultado não tá vindo. Tu sabe que é curto prazo, vai vir.
Mas é torcedor, ele quer ganhar. Então ele não torce, né? Ele ganha. É mais fácil jogar numa cidade pequena ou numa cidade grande? Porque eu penso assim que a cidade pequena, ela parece que aproxima mais vocês do torcedor, né? Vocês têm mais contato, né? O que é mais difícil, assim? O que tem mais pressão? Não, acho que a pressão, ela existe em qualquer lugar, né? Hoje com a Instagram, qualquer um vai lá e escreve o que quiser lá. Eu joguei em Florianópolis, né? Uma cidade grande, capital. Nós, média de 200 torcedores por jogo. Mesmo sendo o Corinthians, Magnus, não ia ninguém, né? É muito tem o que se fazer na cidade, né? E joguei em Joaçaba, Pato Branco, aqui. Então, assim, são coisas que a torcida vai e vê, né? Ali o momento do jogo, o ápice do momento é o jogo, mas não vê o contexto tudo que nós estávamos falando, né? O treino, a preparação. O projeto, né? Mas acho que, assim, difícil, não há uma dificuldade, né? Claro, tem a questão da torcida que, se tiver bem, você vai lá, alavanca, né? Se tiver mal, a torcida começa... passei por alguns momentos jogando em equipes onde a torcida vaiava o próprio jogador, e aí tu tem que ter uma mentalidade boa para não se afundar. Mas mesmo, ao mesmo tempo, quando encaram junto, tu cria uma atmosfera dentro do ginásio que fica difícil de ser vencido ali, né? Mas acho que difícil, sim, não. Tem os seus prós e contras, né? De ter o torcedor fanático e ter o torcedor corneteiro, vamos dizer assim, né? Mas aqui, aqui é um lugar assim que dá para ver que a torcida acompanha bastante, né? Se a equipe vai bem, todo lugar assim. Tu pega a equipe do Flamengo, se a equipe for bem, o torcedor vai lotar o Maracanã. Caso contrário, não vai. Então acho que todo lugar tem esses prós e contras. Tem os dois lados, né? E vocês sentem a torcida assim no dia a dia, assim, a galera conhece, vem questionar alguma coisa ou não rola isso? Então, cara, o nosso dia a dia ele é muito difícil também, né? Porque você, como treino de manhã e de tarde, né? Acaba o treino, tipo, esse momento de lazer, né? De você sair e tal, não tem muito, nós não temos muito isso daí. Mas, às vezes a gente na cidade, ou que anda pela cidade, ou banco, ou restaurante, enfim, algum local que você vai, sempre... Já nota-se, né, que as pessoas nos conhecem, entendeu? Pelo então olhar. já conversam, né, parabenizam. Às vezes tu toma algum puxão de orelha que é natural. Por que não dá uma oportunidade? E principalmente comigo, né, o treinador, por que o Peru não jogou? Por que jogou pouco? Tem um monte de perguntas assim, galera. Tem bastante, todo mundo é treinador, aí todo mundo é... Todo mundo é o melhor treinador. É o melhor, e faz o gol, como perdeu o gol, como errou o passe, assim. Até eu fazia. E as pessoas não estão presentes, né? Esse mesmo jogo agora recente em Criciúma, entendeu? Então a gente fez algumas modificações necessárias pelo desgaste que esses atletas estão tendo. Então se ouve muito, né, no futebol brasileiro, os treinadores que têm um calendário muito maior que o nosso e que faz isso também, né? Então não quer dizer que tu muda uma coisa e outra é para poupar, e sim por uma necessidade naquele momento, né? Então, mas enfim, faz parte, e eu particularmente dou essa liberdade. Eu tenho treinadores que a gente conhece, que eu trabalhei inclusive com um treinador que não dá muita liberdade, entendeu? Como jogador, eu dou essa liberdade para os meus jogadores, e também eu saio aqui na cidade agora, se eu sair aqui da nossa conversa, se a pessoa vem conversar comigo, é de boa, eu vou escutar, pode até me criticar, que faz parte, né? E a gente vai absorver, e aí eu coloco na balança o que eu acho que é interessante, o que não acho, mas é isso aí mesmo, não tem jeito. Faz parte. Faz né? parte. Faz parte. Deixa eu pegar umas perguntas enquanto vocês estão uma aguinha aí. Inclusive essas perguntas que o pessoal mandou aqui, eu agradeço todo mundo que participou. Mas, eu não vou fazer pergunta técnica aqui. Não, tem que fazer. Não, eu tenho várias aqui. Para o Peru, quais os planos pós-aposentadoria? Meu Deus, já estão te aposentando? Mas, meu Deus. Esse ano eu me formo, né? Educação física. Eu comecei o curso de Direito há um tempo atrás, fiz 5 fases, metade do curso. Também tenho esse sonho de me formar, né, em Direito. É um lugar assim, que eu gosto muito de estudar e de conversar sobre isso. Mas, a princípio, eu gosto muito da preparação física. Sempre gostei muito, sempre me cuidei muito e gosto muito dessa preparação física. Eu não tenho ainda um plano assim concreto, não, eu vou seguir isso.
Mas tô tentando abrir o meu leque o máximo possível para ter essas opções, né? De tanto educação física como direito. Mas ainda tenho... O professor jogou até os 46, eu tô com 35, eu tenho mais 10 anos, então... vamos bater o recorde, vamos bater o recorde dele. Vamos lá que dá. Então, assim, não, até que eu consiga ir em alto nível, acho que vou ainda prolongando esse término aí de carreira. E ser atleta é uma escolha, né? Porque tu abre mão de muita coisa, é uma preparação física, né? É uma coisa assim que... minha família hoje se encontra em Joaçaba, né? Minha esposa e minha enteada. Até mandar um beijo para ela, a Karine e a Lívia, que com certeza vão assistir. A minha família é natural de Treviso, então, Dia das Mães é aquela... Conseguimos uma folguinha, vou lá ver a minha esposa, né? Minha mãe consegui ver nesse jogo contra o Criciúma, então a gente tem que abdicar de muita coisa. De aniversário, minha irmã tem 21 anos, acredito que eu não consegui ir na formatura dela, que ela é biomédica agora, eu não consegui, acho que 2 aniversários no máximo. Então a gente tem que abrir mão, né? É uma escolha, mas não me arrependo de jeito nenhum, né? Então, uma coisa assim que tem que fazer valer a pena. Já que estamos longe, tem que ganhar os jogos, né? Tem que ser campeão, já que estamos longe, vamos fazer valer a pena. Tá certo. Desde criança queria ser jogador? Sim, desde criança. Na época, o futsal era pouco divulgado, né? Na época do professor ali, até a gente que é do meio conhece, né? Mas essa nova geração, acho que, né, Serginho? Sim. Pouca gente desconhece, né? Quem for Vandeira Covino, Serginho, Jackson, Jorginho. Então, poxa, uns ídolos ali que vão ficar eternizados, né? Mas via muito futebol, né? A era sou vascaíno, na época que o Vasco era bom. Faz tempo, né? Aí eu acompanhei o Tetra na época, né? Que aí aquela coisa que a seleção parava, né? O Brasil e ficava fascinado por tudo aquilo e queria ser. Meu pai jogava na brincadeira, assim, e sempre quis ser. Serginho também? Então, primeiro só entrar um pouco nessa linha do peru aí, né? Sim. Dando só fazer um comentário que os atletas precisam se preocupar após carreira, tá entendendo? Uhum. Então, você trabalhar com jogadores como o peru, né? Jogadores inteligentes, e não estamos aqui se elogiando, estamos fazendo um comentário daquelas situações que todo treinador gosta de ter em seu grupo, jogadores que realmente entendem o sistema, né? Que debatem, né? Então você vai dar uma certa abertura até o momento que você sentir que é em prol da melhora, né? Então essa situação como diz, de pós-carreira que preocupa muito a carreira do futsal. Primeiro que o futsal é um esporte barato, né? O futsal hoje, o que ganha um treinador, o que ganha um atleta, é raro, né? Treinadores e jogadores que têm um patamar salarial alto, a não ser quando você prolonga a carreira, que você consegue nesse período fazer alguma coisa, bem diferente do campo. Uhum. Então a nossa carreira ela é muito, muito curta, né? Então se você não se preparar nesse momento, tu vai ter dificuldade quando parar. Então esse comentário do peru eu acho fundamental, entendeu? Sobre a sua pergunta, Camila, na verdade eu não tive na minha infância ou até os 20 anos, eu nunca fui um atleta de futsal. Até porque naquele período não tinha, né? No período de infância era escola, era trabalho, ajudar os pais em casa, interior e tal. E eu não praticava, né, a categoria sub-18, sub-20. E fui aos poucos jogando futsal, né? Quando eu fui para a Concórdia, depois campeonatos cidadinos, campeonatos de empresa, que eu trabalhei dentro da empresa, da Sadia. E eu só comecei realmente atleta profissional com 23 anos. Nossa. Então é uma coisa bem diferente do que os demais. E ali foi quando a empresa me convidou para fazer parte de um projeto do futsal, né, profissional. E ali, graças a Deus, eu comecei e fui evoluindo e deu para chegar onde cheguei. E, como disse, quando eu fui embora em 90, com 33 anos, eu não imaginava. Fui tentar, digamos assim, realizar um sonho, mas eu não me via seguir mais 14 anos, né, como atleta profissional. Então, graças a Deus, tomei a decisão certa. Toda a minha estrutura familiar, né, de bens, né, coisas que eu tenho numa sobrevivência, se eu resolver parar amanhã de viver só a minha vida, que eu ainda penso ficar nessa lida mais um tempo ainda, né? Deu tudo certo, né? Deu alguns têm oportunidade, alguns têm talento, né? E às vezes a oportunidade encontra o talento também, né? Vamos lá, mais perguntas da galera. Agora para os dois.
Manuel, Tobias ou Falcão? Vai, professor. Então, Eu vou copiar a resposta. Não, eu vou me antecipar ao Peru pelo seguinte, são 2 atletas, né? O primeiro, o Manuel Tobias, eu joguei com ele. Olha só. O Falcão eu joguei com ele e foi meu jogador na seleção e no Sorocaba. É muito difícil responder essa pergunta, mas eu analiso assim, foram 2 atletas em gerações diferentes, né? Na geração do Manuel Tobias, o Manuel Tobias foi o melhor disparado. Aí teve o processo, não sei se o Peru também vai concordar ou não, mas enfim, o Manuel Tobias foi embora. E o Falcão ficou, foi no auge. Eu joguei com o Falcão em 2000 no Banespa, ele tinha 20 anos. Então, um atleta que se via o potencial que ele tinha, mas bastante irresponsável por algumas situações. E que ele veio evoluindo aos tempos. Então, eu destaco assim, o Falcão, um jogador de muita qualidade, um jogador show. Manuel Tobias, um jogador de muita qualidade, ambição de vencer. Eu destacaria esses 2 atletas dessa forma. Eu via muito o Manuel Tobias na televisão, né? Na época passava muito no Globo Esporte, domingo de manhã. E eu consegui acompanhar ele. Na época eu jogava na Anjo Futsal, em Criciúma, e lá tinha um time muito bom. E aí tinha o Campeonato Catarinense, onde a Malve se enfrentava. E eu era o vassourinha ali, né? Limpava a quadra. E eu via muito o Manuel Tobias, assim, cara, é um absurdo. Mas por toda a plasticidade do movimento, de show, vamos dizer assim, como o professor até falou, não sei, às vezes de forma irresponsável, acho que eu vou ficar pelo Falcão, porque assim foi que marcou minha geração mais do que o Manuel Tobias. Claro que a gente vê lances assim absurdos dele, né, de finalização ambidestro, mas o Falcão assim foi uma coisa que marcou mais a geração. Aí também teve aquele lance aquele jogo contra a Argentina, onde ele tinha uma paralisia facial, ele conseguia entrar, virar em cima da Argentina com um gol e um passe. Cara, acho que dispensa comentário, mas é uma coisa, aquela disputa de Cristiano Ronaldo ou Messi, acho que difícil, fica difícil, os dois têm uma qualidade absurda. Né? Não, ele até eu comento no sentido dele, né, porque naquele período, né, do início da carreira dele, né, então é um atleta pela idade de 20, 22 anos, é natural esse tipo de situação. Aí eu peguei o Falcão, né, na época do Sorocaba, que ele já estava com 38, 39 anos, né, ele esteve comigo na seleção também em 2016, mas sensacional, né, um jogador preocupado com o sistema tático, preocupado com o treinamento, inclusive naquele período de Sorocaba, ele, em função dos compromissos particulares, ele não treinava muito, mas se cuidava, ele chegava no jogo, pegava a bola embaixo do braço e resolvia. Né? E no Mundial também muito preocupado, né? Então teve na minha mão, no último Mundial dele, infelizmente não fomos bem, né? Mas um atleta que, como eu falei assim, são 2 gerações, é como fala-se do Jackson na minha geração, e se faz a comparação com o Falcão hoje. Então são períodos diferentes. Então eu colocar os 2 perto, né, colocar hoje é difícil dar uma opinião. Então nas gerações eu destaco dessa forma. Uhum. Vocês tentaram ir para o futebol? Então, eu tentei ir no Criciúma na época. Até fiquei um tempo ali no júnior, aí eu tinha idade juvenil, aí voltei pro juvenil. Fiquei acho uns 30 dias nessa de teste, fui sozinho. E aí não deu, e aí voltei pro futsal, né? E aí fiquei até. Só foi o único clube que eu tentei. Uhum. Então, eu estava, digamos assim, aquela minha pequena história aí, que até aos 23 anos a gente estava nessa, não sabia se ia seguir alguma coisa, né? Até porque não tinha oportunidade. Eu também jogava a campo, e por incrível que pareça, né? Toda a minha carreira eu cresci como fixo, né? Eu jogava como centroavante de campo. Engraçado, né? Olha só. Mas enfim, aconteceu, aí o pessoal me levou para Joaçaba, né? Mas foi uma decepção muito grande, fiquei uma semana, voltei para casa e não é para mim, porque não desmerecendo ninguém, né? Sistemas de trabalho, vestiário, né? Então tem algumas coisas que é um pouco diferente e a gente acabou optando em não continuar. Uhum. Mudou bastante, né? Hoje eu vejo que o futsal cresceu muito nesse sentido, mas ainda é muito disparelho com o futebol, assim, estrutura, financeiramente, né? Valorização, até a visibilidade, né? Sim. Como que tu vê, Serginho, você que tá mais tempo aí na estrada, Não, qual que é a realidade do futsal hoje?
Então, Camila, as suas colocações são perfeitas, né? Em termos de estrutura, o futsal evoluiu muito, muito mesmo, né? Não só a estrutura física, mas desde operacional, né? Dentro e fora da quadra. Financeiramente não se compara ainda, a gente está muito, muito distante do campo, né? E o que mais chama atenção, na minha visão, que eu evoluí dentro do futsal, né, em mudanças de treinamentos, de regras, né, comportamento. Então a gente teve todos esses anos aí essa mudança. E hoje eu vejo o sistema de treino do futsal, não digo que seja adiantado, mas muita coisa o campo copiando o que os treinadores e preparadores físicos fazem com o futsal, no futsal. Então essas comparações estruturais, né, financeiras, a gente sonha muito, né, que o futsal pudesse melhorar, né? Inclusive o grande sonho nosso, né, Piru, é que o esporte pudesse que tenhamos o nosso futsal no esporte olímpico ou numa Olimpíada. Muito difícil, dificuldades, brigas políticas, né? Mas já vejo, sem dúvida, que ele evoluiu demais, comparando com alguns anos atrás. E temos só a agradecer essas mudanças, as entradas também que eu analiso de empresários, empresas sólidas dentro do futsal, que nos dá esse suporte. O próprio São Lourenço mesmo, né? Sem Tem dúvida. bastante patrocinador forte. Concluindo um pouco ali que o professor falou, o treinamento do futsal, até muitas equipes de ponta no campo, eles estão levando, pegam a criança, o jovem, e faz treinar o futsal para depois ir para o campo, essa transição. Até tem um dos emblemáticos treinadores do futsal, que é o PC de Oliveira, hoje treina, eu não sei qual equipe que ele estava no São Paulo, né, na categoria de base, agora ele está em outra equipe, né? Ele está no Internacional. E no Inter no trabalho de base. Então, assim, ele trabalha da base, então, assim, o poder cognitivo, a rapidez do movimento, a tomada de decisão do futsal, ela é muito mais rápida. Então, tu saindo de uma quadra 40x20, onde tem um marcador no teu cangote, que a gente brinca, e tu pegar um campo onde tu tem 2, 3 segundos para pensar, o teu pensamento vai ser muito mais rápido. Então, acho que muitos desses grandes clubes estão fazendo essa transição futsal-campo. Então, isso tá trazendo de volta o drible, trazendo de volta aquela malemolência do futsal brasileiro, né? Que o futsal dá isso, né? É o berço, né? Sem dúvida. É o berço. Sem dúvida. Vamos mais perguntinhas aqui. Vocês acham que alguma regra do futsal hoje deveria ser mudada? Ou alguma inclusa? Eu acho que tem uma é uma regra meio essa coisa de 5 em pé no banco. Cara, isso nós estamos tomando cartão amarelo por estar em 6 em pé, o cara vai o sexto. Eu falei, cara, mas é uma coisa muito... Tu tá ali dentro, aquela energia, eu acho que isso tem que ser, sei lá, deixar todo mundo atrás da placa, alguma coisa deve ser mudada, porque, tu tomar um cartão, ser suspenso, talvez por o outro jogo, por tá em pé, aí é complicado. E alguma coisa se explica essa regra? Eu não sei, professor, se pode me ajudar, talvez não sei te explicar mesmo, porque tem a placa ali e todos devemos ficar atrás da placa. De forma de organizar, talvez, vou pensar, mas não tem sentido. Vou chamar nenhum. o juiz aqui no brefe. Bom. Juiz do futsal. Eu concordo também pelo seguinte, eu acho que o que tem que se entender é o que está se fazendo esses atletas, tá entendendo? Então, às vezes, eu coloquei 5 atletas lá, que é o que eles exigem. Só que eu preciso fazer naquele momento eu fiz uma leitura diferente, que eu tenho que colocar um outro atleta que não está lá. Talvez esse atleta não está aquecido o suficiente. Está sentado aí. Está sentado, entendeu? Então são coisas, eu particularmente entenderia da seguinte forma, você libera um número maior de atletas dessa demarcação de espaço, e a partir do momento que quando você sentir que esses atletas estão fazendo situações que não condiz com o jogo, aí sim você toma atitude e vai lá e dá cartão. Sim. Mas se estão ali 7, 8 de pé ali aquecendo, vivendo o jogo, faz parte do show. Mas, né? Com certeza. Então, o que eu, como treinador, gostaria talvez, inclusive até falei com um delegado da confederação, gostaria não, daria uma ideia, né, que aí talvez entra todo o processo de televisão e rádio, né, de você agregar mais um tempo para cada treinador, cada tempo. Só que você delimita até o momento, até que tempo você tem direito, porque hoje nós temos um tempo só, certo? Cada tempo. Então, digamos assim, do 1º ao 10º minuto, os 2 treinadores têm mais um tempo para pedir.
Se você pedir, perfeito. Se você não pedir, tu perdeu. Só vai ter o segundo dos últimos 10 minutos. Uma ideia que eu acho que poderia se pensar, né? E aí se você perde o tempo, dentro dos 10 minutos, tu vai estar me ajudando. Eu talvez não queime esse meu tempo. Entende? Então algumas coisas assim que, pois é e tal, mas não foi levado. É uma coisa que eu, pensando comigo, acho que talvez agregaria os treinadores, ou ajudaria os treinadores, né, de talvez dar uma freada no jogo para melhorar e ou tentar corrigir alguma situação. E organizar o time. Organizar. E as regras, elas mudaram muito. Nossa, bastante, professor mesmo. Eu peguei no finalzinho o lateral com a mão, o goleiro pode ser recuado a bola. E hoje tá mais dinâmico, hoje tá bem mais dinâmico. Não dá pra ficar parando, né? Não tá dá. show. Senão daqui a dia vai pra VAR no futsal. Já temos, né? Já temos. Já nas playoffs ainda tem, né? Direito. 5, os top 5 jogadores pra ti, Peru, do Brasil hoje. Do Brasil, na atualidade? Eu? Eu e mais 4. Não, acho que... caramba! Tem que pensar um pouquinho ali, né? Eu acho que Leandro Lino, né? Tá bem... Tá jogando um futsal muito bem. O Henrique do Joinville, juntamente com o goleiro também do Joinville, que tem o diferencial com os pés, né? O Matheus. Já são 3. Aí vamos pegar agora 2 alas. Cara, eu vou colocar um guri que eu vi com 9 anos e hoje ele foi convocado para a seleção sub-23, que é o Thierry. O Thierry tá no Jaraguá, tá com 20 anos, tá saindo jogando jogos assim. Jaraguá que foi um time que investiu bem e tá ali, o moleque tá arrebentando, tanto que foi convocado, né? E outro cara também, vamos pensar aí. Vamos pensar, talvez o Deivão do Erechim, que é um moleque também que é de Concórdia, também novo, que vem numa evolução assim absurda, né? Então, viu que eu não puxei para nenhum do nosso time, né? Mas acho que esse pessoal aí tá voando baixo. Que bom, nomes novos, né? Tudo bem. A geração nova aí que tá aparecendo, que acho que é importante, né? Então... E você, Serginho? Tem algum para elencar aí? Ou não quer comprar essa briga? Vai botar o quarteto de São Lourenço. O que eu vou te dizer assim? Tem, como diz, a grande vantagem do futsal brasileiro é essa revelação a todo ano aí, né? Eu acho que goleiro, né, vai muito, né, tipo da regularidade do goleiro, né? Talvez esse que o Matheus, que o Peru comentou, é um momento que o William vinha vindo muito bem do Joinville, né? Hoje ele está fora do país. O Matheus, por essa regularidade defensiva e ofensiva, agrega muito ao treinador, ao sistema tático, depende do treinador que gosta, outro não, né? Fixo, eu concordo com o Peru do Henrique, ele esteve comigo também no Sorocaba, né, naquele processo, né, de uma afirmação, só que aí oportunidades, ele acabou escolhendo por sair, porque ele é um jogador dinâmico, né, você pode estar usando ele, além de fixo como ala, até como pivô, eu usei ele lá em Sorocaba. O Leandro Lino, sem dúvida, que eu acho que é um jogador assim que tem se destacado nos últimos anos. À esquerda eu colocaria talvez, acho que o Richard, pelo que ele fez no ano passado, então muito em cima dos resultados, né, e até nessa temporada aí. Aí o pivô, o que eu vou te dizer assim... O Davis, lá do Corinthians, é um atleta que eu gosto muito, né, pelo sistema, né, então acho que ele destacaria por aí. Tomara que o Davis não venha, então, né? Brincadeira. Vamos lá. Como que é a rotina de treinamento hoje do Futsal São Lourenço? Vamos lá. Deixa comigo, então. Vai. Pode. A programação minha, ele sabe. Então, nós falamos que é um sistema 3x1, né? São períodos, por exemplo, segunda-feira de manhã e de tarde, terça de manhã, folga à tarde. Então, assim, sempre quando há folga, no período pela manhã é academia. Aí os treinos variam ali, professor, do quê? 1h40. 1h40, estourando 2 horas, né? Com todo o processo de aquecimento. Né? Quando a gente trabalha 2 períodos com bola, então basicamente o treino da manhã às vezes enxuga um pouco, né? Ou inverte, daí de manhã acelera um pouco mais e à tarde enxuga um pouco, para você equilibrar a minutagem, né? E aí a partir do momento que vai chegando ao jogo, né? Vai tirando um período, vai fazendo só um período com bola, mais ajustes. Mas isso, vale ressaltar que é tudo... não é uma coisa assim que o Serginho pensa...
hoje eu vou fazer isso. Não, é uma coisa tudo pensada, planejada, né? A programação chega para nós no domingo, já programando a semana, aplicativos de carga de treino, a gente tem que responder. Então, o professor, juntamente com o Lucas, né, e o Matheus, eles têm um acervo muito grande para desenvolver, para programar a semana. Então, é tudo bem certinho, assim, para chegar no sábado, para chegar no dia do jogo bem, né? Fisicamente e, claro, sem nenhum incômodo, né? De dores musculares, enfim. E de acordo com o time que vocês vão enfrentar também, Serginho? Tipo, agora a gente vai enfrentar o Corinthians. Eles jogam assim, vamos... Sem dúvida. Sem dúvida. É muito trabalhado em cima disso. Dentro da programação que o Peru comentou, né? Existe uma escala, né? Quando você tem um jogo só no final de semana, então a ideia é começar numa segunda-feira a 1000, né, até quarta-feira. Daí quinta-feira você já começa a tirar um pouco o pé, né, como se diz, para que o time chegue para o jogo inteiro. Não posso começar segunda e terça fraco, né, quarta-feira e chegar sexta-feira estourando os atletas, com certeza o sábado eles vão estar estourados, né, cansados. Então tudo uma programação, ela é uma programação, mas ela é sujeita à alteração de acordo com a necessidade, né. Então, a gente faz treinos, passa as informações para os atletas da equipe adversária, um time mais rápido, mais lento, marca a pressão, marca a meia quadra. Então, existe esse equilíbrio, né, que a gente conversa com a comissão. O importante também é as opiniões dos atletas, que é eles que estão lá dentro. Eu uso muito isso, você toma lá da cá, como se diz, né? Informações que às vezes eu até nem tenho, porque eu não sou muito de redes sociais, né? E os atletas, como têm essas amizades, às vezes até algumas informações, o cara está machucado, não está machucado, esse joga assim, joga assado. Então a gente conversa, debate, e sempre em prol daquilo que a gente chegue no jogo com a cabeça focada. Se o adversário fazer alguma coisa diferente, mérito do adversário e a obrigação nossa de tentar nos adequar àquela situação. Mas que os atletas cheguem para o jogo com a cabeça focada naquilo que a gente passou. Preparados. Um momento marcante, emocionante de vocês numa partida de futsal. Para mim foi a final da Liga, né? Acho que muita gente quer chegar numa final e vencer, e na forma como foi, ainda eu fazendo, não sou um jogador que faz muitos gols, e nessa final pude fazer. Poxa, pra mim foi, eu sei de tudo, se tu me perguntar no dia do café o que eu comia e até de noite, eu sei de tudo, tá tudo gravado assim, não só no celular, mas na mente, assim. Acho que esse dia foi maravilhoso pra mim. Massa. Serginho. Olha, Camila, o que eu vou te dizer, assim, a gente, graças a Deus, né, teve muitos momentos bons, entende? Mas eu não posso não destacar o título do campeão mundial que eu fui como atleta, né? Porque ali eu coloco tudo de onde eu vim, né? Moleque lá do interior de Santa Catarina, chegar na seleção brasileira de uma equipe do interior de Santa Catarina, onde o centro era São Paulo, Fortaleza e Rio de Janeiro, né, que os principais jogadores estavam ali. Então eu tive por mérito, né, claro, com a ajuda dos companheiros e treinadores, né, chegar na seleção e ir para o primeiro Mundial da FIFA e a gente ser campeão na China em 92. Então foi um marco muito grande, isso passa ano, entra ano, como você disse, está marcado na minha memória, como o Peru, eu tenho muito comigo, a descida no elevador, né, a mobilização no ônibus, né? O pessoal focado, que tu olha nos olhos, né? Todo mundo focado, porque era um desafio enorme, né? O Brasil não tinha condição financeiramente lá atrás ainda de se preparar. Então fomos fazer uma preparação em Belo Horizonte, com a ajuda lá do governo do estado, né? Então muitas coisas vêm naquele momento, né? Então essa é uma realização minha particular, né? E a gente só não podia ser diferente, né? Massa. Imagina, a emoção deve ser incrível, né? Pra ti, Serginho, o que você acha, o que você acredita que o futsal pode oferecer aos jovens atletas em termos de desenvolvimento pessoal e habilidade esportiva? Acho que o Theo Peru falou um pouquinho sobre isso, né? Primeiro a disciplina, né? Acho que isso é um ponto, e aquilo que também a gente fala muito, né? Que o esporte ele dá ao atleta a disciplina, entendeu? Não só no futsal. E eu acho que é dessa forma, né? Tecnicamente, ele traz também
aqueles garotos que pensam em seguir a carreira, eles dão essa preparação diária. E aí, como diz o caminho, todos nós temos as nossas oportunidades, o caminho é que vai direcionar para que lado você vai. Você tem acesso à base do Futsal São Lourenço ou é só o profissional mesmo? Eu acompanho o Sub-20, né, que nós implantamos esse ano, né? Às vezes o Sub-14 treina lá na arena, a gente dá uma olhada meia rápida às vezes, porque são horários um pouco diferentes, né? Ao 20, o Sub-20, que como ele é antes do nosso treino, então a gente sempre tem por costume sempre chegar uma hora e pouquinho antes do treino do adulto, né? Então você dá uma olhada ali, já de antemão, né, parabenizar a diretoria do Futsal São Lourenço por estar criando essa categoria. Finalmente a confederação, a liga, aliás, através dessa liga dos talentos aí, você pode escrever aí que logo vai ter grandes craques aparecendo em novas equipes aí, que é aquela lacuna que a gente tinha, né? O Sub-18, o Sub-20 com poucas competições. E então parabenizo a diretoria de São Lourenço por estar criando o Sub-20, é muita dificuldade também, porque tem custo, né? Hospedagem, alimentação, os meninos também não estão de graça, eles têm que ganhar alguma coisa, porque é uma idade já que tem que tomar uma decisão do que é da vida, né? Então, mas é legal, acho que é importante isso daí. A base bem forte. Bem forte. Quais os principais desafios da vida de um atleta? Eu acho que um deles estamos vivendo agora, né? A resiliência, né? Voltando à pergunta que tu fez ao Serginho, o pessoal do RH de algumas empresas, quando for fazer entrevista, viu que foi atleta, eu acho que tem que contratar, porque o poder de resiliência nosso ele é gigantesco. Nós perdemos no sábado, nós tínhamos que encarar lá o Criciúma e vencer, perdemos de novo. Agora sábado nós já temos que já tem que estar, é muito rápido, né? Então assim, tu tem que virar a página muito rápido. Acho que é das coisas que o atleta tem de... Olha, é difícil tu encontrar na vida pessoas assim como atletas. E só reforçando a pergunta, qual foi mesmo? Os principais desafios. Um deles é esse, né? E também tu se manter, até o professor falou, entre os 5 melhores, se manter constante. O que se manter constante? Não é todo ano, não quer dizer que você não foi campeão, você se manter sempre em alto nível, alimentação, sono, descanso, treinamento forte. Então isso é um desafio muito grande, né? A gente vê que muitos atletas não seguem isso, atletas com potencial absurdo. Então acho que tu ganhar de ti mesmo todos os dias é um desafio bem, bem grande também. E é o corpo e a mente, né? Total. Tá bem com o corpo e com a tua cabeça também. Total, acho que a mente às vezes até mais que o corpo, né? É uma coisa assim que a gente veio falando também da torcida. Cara, tu tem que estar focado no que tu fez repetidas vezes, vai fazer a coisa certa. Então, para fazer a coisa certa, tu tem que repetir várias vezes. Então, esse é o desafio, né? Fazer com que todo mundo faça um pouquinho a mais. O professor cobra muito isso. Fazer um pouquinho a mais todos os dias, que lá vai chegar lá no sábado, pode ter torcedor, pode ter qualquer um falando que tu vai fazer a coisa com e excelência. O atleta não tem folga, né? Tipo, final de semana vocês estão de folga, né? Claro, tem o jogo, né? Mas eu digo, se você estraga a tua alimentação, às vezes bebe alguma coisa, tu já sente no teu corpo na segunda ali no treinamento, né? Total. Que é o dia mais forte. Total. Total. Vamos lá. Vamos mais perguntas da galera. Mandaram bastante aí, né? Bom. Aqui pediram como que é fazer um gol na final da liga, mas já responderam também, como é ser campeão do mundo. Acho que esse aqui foi Brazoar, Peru. Prefere churrasco de coração de boi ou de pão com queijo? Ai, caramba! Eu já sei até quem mandou, cara. É que... Pô, tem um episódio muito legal que quando eu jogava em Florianópolis, nós ficamos 6 meses sem receber. E aí, poxa, nós queríamos fazer um churrasco e não tinha muito dinheiro. E aí o que dava pra comprar era um coraçãozinho de boi lá, baratinho, vamos botar na brasa. E, pô, ficava bom pra caramba. E aí o pessoal fica zoando aí agora. Mas foi a vacas magras. Deu uma melhorada. Deu uma melhorada. Ai, tem várias perguntas aqui de jogador, galera, mas... Vamos deixar isso aí pro Serginho resolver. Pode mandar aí, não tem problema. Mandar? Então vamos lá. Estão pedindo por que você não usa os atletas mais novos? Qual deles será?
Deixa eu ver aqui. Acho que só tem eu de Sodré. mais de idade. Sodré, por exemplo. Não, o Sodré tem. Posso, se essa pessoa, não sei quem é, quiser vir falar comigo, eu mostro ali os scouts, que a minutagem dele tem sido interessante, entende? Então, o que tem que entender, às vezes, é as características e qual a posição que o atleta joga, entendeu? Eu não posso colocar o Sodré numa necessidade lá de pivô, que ele não é a característica dele. Sim. Eu não posso colocar o Sodré no lugar do Serjão, por exemplo, entendeu? Sim. Mas é um jogador, assim, que é novo, né? Um garoto que está tendo uma oportunidade esse ano. No Corinthians ele praticamente não jogou. Mas é um menino de potencial e a gente está soltando ele, assim como o próprio Pepeto também, que tem dificuldade, jogou a prata do Paraná, está jogando uma Liga Nacional que é diferente, né? Se você, como volto a falar, se você pegar as minutagens, talvez esse jogo, essa pessoa talvez tenha visto um jogo onde o Sodré talvez não tenha jogado muito, entende? Então, são situações e eu tô ali para decidir, às vezes eu acerto, eu erro, né? Mas a ideia é sempre, como eu tenho um grupo homogêneo e um grupo pequeno, com 12 atletas, todo mundo vai ter sua minutagem. Tem momento que eu preciso defender, tem momento que eu preciso atacar, e aí tu tem que buscar dentro do teu grupo uma situação assim. O Peru, por exemplo, é um dos melhores marcadores que eu vi e que eu tenho hoje. Agora tem um momento que no jogo que eu estou perdendo e eu preciso soltar o time para frente, né? Jogar talvez até com defensor, jogo mais com um ala que pode fazer uma função de defensor. Propriamente, se não me engano, acho que lá em Criciúma, no segundo tempo, acho que o Peru até quase nem jogou, eu acho. Não. Entende? Porque nós fizemos 2-1, né? Beleza, e seguindo o adversário empatou e se passou na frente. Então, tu tem que soltar o time. Tem que ir pra frente. Então, até nós vínhamos conversando sobre isso, né? Cada um tem a sua qualidade e dentro daquilo... Dentro da característica. Característica, e tu tem que né? botar... não adianta, às vezes, colocar, vamos pegar o nosso exemplo, botar eu, Churrasco, no time precisando ganhar. Jogadores mais defensivos, né? Então, vamos botar a molecada para ir para cima. Contra a mesma coisa é o contrário. Estamos ganhando, agora vamos segurada. fechar a casinha ali. É isso aí. E não cada adianta, jogo pede alguma coisa. Né? E o dia a dia é só o treinador para saber, né? É só vocês, né? Exatamente. Como a gente falou, né? A gente, quando assiste jogo, a gente vê da arquibancada, eu falei, nossa senhora, daqui eu sou craque, eu consigo ver o passe aqui, eu consigo ver, era só chutar na gaveta, ótimo opinar, mas lá dentro, qualquer coisa assim, poxa... Não, e até eu parabenizo essas perguntas que vêm, alguns questionamentos, que eu possa, coisas da minha área, possa até explicar, e não digo nem me defender, entendeu? Mas explicar. Né? Às vezes a gente tá lá focado no jogo, né? Mas tu escuta algum murmúrio, é natural, ninguém é surdo, tá entendendo? Então você escuta, às vezes, coisa boa, coisa ruim, a mais as coisas ruins tu acaba escutando, mas não é a ideia de fazer a coisa ruim, só que às vezes acontece, né? E como eu disse, a gente também não acerta tudo, mas é legal, é bom. É bom, né? Faz parte. Estão pedindo aqui também do Biel, sendo que é o artilheiro, uma coisa assim. Porque o treinador tá deixando o Biel no banco. Não, o banco, na verdade, inicia 5, né? Um goleiro mais 4. Então, em alguma determinada situação, ele está no banco, mas na sequência, 2, 3 minutos depois, já se troca, né? Então, isso é uma necessidade para entender também. O Leozinho, são 3 pivôs. Leozinho, Darici e o Biel, né? Darici e Biel a gente chama de pivô de movimentação. Leozinho já é um pivô de jogar um pouco mais cravado. Então, quando eu preciso ter um jogo mais de referência, o Leozinho eu procuro usar, porque é a característica dele. Agora, se for usar como rotação na quadra, aí esses 2 jogadores vão ser mais usados. E são momentos da partida que a gente está usando ali, e como volto a falar, você pegar a minutagem de todos esses atletas aí, tem passado bastante tempo. Até porque o futsal é muito dinâmico, né? Sem dúvida. Sem acho dúvida. que até a questão da minutagem, ela é bem semelhante. Deve ser algum fã. Deve ser, ela é bem semelhante. E hoje, a forma como... o nosso treino ele é muito mais puxado que o jogo. Quem quiser pode ir lá assistir o nosso treino, as portas estão abertas. E, poxa, até o professor pode dizer, ele troca com 4 minutos e meio a 5, porque mais que isso, o atleta acaba não rendendo tanto fisicamente, é muito intenso. Então, acaba 2 minutos, no segundo tempo mais rápido, 2, 3 minutos, o professor já troca porque é muito intenso. Então, acaba que essas pessoas pensam, tipo, mas fulano tinha que estar ali. Não, mas ele já jogou os 3 dele, agora tá descansando para jogar mais 3 depois. Então, é muito rápido. Então, no final, essas minutagens acabam sendo semelhantes quase de todos os atletas. Iguais, né? E tudo, acrescentando mais dentro do que o Peru comentou,
Camila, é tudo, digamos assim, a competição que você joga, certo? Se eu fizer um campeonato aqui cidadino, se eu participar do campeonato cidadino, automaticamente o nível de intensidade é outro. Se eu jogar uma liga catarinense, a intensidade é outra. Se eu jogar uma Liga Nacional, quem assiste jogos da Liga Nacional e entende um pouco, vai ver que a intensidade é 200 por hora, entendeu? Então não tem as maiores equipes do futsal brasileiro que tem lá seus 15, 20 atletas, fazem essas trocas para deixar o time equilibrado na defesa e no ataque. Uhum. E nós que não temos esses 15, 20 atletas, nós também trabalhamos dessa forma, né? Às vezes, a minha ideia é sempre em torno de 5 a 6 minutos estourando. Né? Já aconteceu em Minas, nós tivemos que ir com menos 2 atletas, com 3 minutos, se não me engano, eu estava trocando quarteto ou duplas, porque o jogo ele é muito intenso, ou na defesa ou no ataque, então a ideia é sempre as trocas para que se mantenha equilibrado. Uhum. Até porque a Liga Nacional é muito longa, né? Praticamente todo mundo vai ser usado. E para ti, Serginho, como é que é durante o jogo, assim, tu tem que tomar uma decisão muito rápida, assim? Tu adquire isso ao longo do tempo ou é algo de momento, assim? É sempre difícil, como a gente fala, né? Porque eu tenho milésimos de segundo e essa minha mudança ou essa minha atitude só vai dar certo se acontecer dentro da quadra. Às vezes pode dar certo, quando pode dar errado. Né? Então, automaticamente, né, com o tempo aí nessa função, você já começa a fazer uma leitura, né? O jogo está indo para aquele lado, para defesa, para ataque, né? Nossa marcação está oscilando muito, vamos marcar mais, aí eu preciso colocar um jogador mais defensivo, como nós falamos aqui, um jogador mais ofensivo, né? Isso aí tu vai pegando com o tempo, né? A bagagem, né? O que me ajudou muito, muito mesmo a transição para treinador foi o tempo que eu estive dentro da quadra. Né, o que os treinadores faziam comigo, os treinamentos. Então, alguns treinadores que eu peguei como referência, eu procuro implantar no meu sistema, né, nessa transparência com o atleta, entendeu? Então, como eu disse, mesma coisa, eu ouvi muita coisa ultimamente, né, nesses últimos 2 jogos, né? Vimos de 12 partidas, acho que invicto. 13 invicto. Aí perdi para o Marreco e para o Criciúma. Né? Então já ouvi questionamentos que é natural, isso a gente entende, né? Que o nosso goleiro linha, quanto ao Marreco e quanto a Criciúma, não foi bem. Aí tem 2 pontos, não foi bem ou a defesa adversária foi melhor, tá entendendo? Então são coisas que eu tenho que ver, absorver, analisar no vídeo e tentar melhorar. Então é assim que funciona. E nessa tua trajetória, Serginho, quais foram tuas referências de treinador, de técnicos? Olha, Camille, eu digo, uma pessoa que me marcou muito, entendeu, foi o Paulo Mussalem. Entendeu? Eu tive com ele 2 períodos, né, foi 2 ou 3 anos, foi no Vasco, em Caxias do Sul e no Carlos Barbosa. Então, o sistema de treinamento, o dia a dia, o tratamento com o atleta, entendeu? Que hoje a gente nota algumas coisas, eu não concordo com algumas atitudes, mas também cada um tem o seu perfil. E o Miltinho, né, o falecido Miltinho, que é um dos grandes treinadores da época, né, que acabou falecendo também, que eu fui auxiliar dele no meu início dessa transição em Caxias do Sul. Então fiquei ali 7 meses com ele e depois acabei assumindo a equipe adulta quando ele saiu. Então as minhas 2 referências, né, tive outros bons treinadores, mas sempre aquele que você se identifica mais. Uhum. E jogador? Jogadores assim que tu lembra, foi bacana trabalhar com esse cara, algum que tu tem aí, Putz. Vários. Olha, foram muitos, né, Camila? Pô, como eu disse, da minha geração, eu aprendi muito com Mauro Brasília, com Pança, com Jackson, com Paulo Nunes. Nossa, uma imensidão aí, que a gente saía de Concórdia, né, cansamos, digo, se for 2, 3 vezes, saímos de Concórdia a Curitiba, assistir um campeonato brasileiro de seleções e Taça Brasil, onde esses atletas estavam lá, fomos aprender, né? O jogador, como eu falei, não é porque eu falei dele, mas o Manuel, o Tobias, a gente jogou junto e eu me identifico muito com ele não porque está aqui também, porque é um jogador chato também, porque é um cara que não quer perder, quer vencer, e eu sempre fui essa linha, entendeu? Aquele jogador que eu não aceitava perder um gol, eu não aceitava o adversário passar por mim, que eu era defensor, automaticamente marcava o pivô. Então, o Manuel Tobias foi aquele jogador chato. Se o teu time chutava 20 bolas em gols, pode ter certeza que 15 ele chutava. Fominha. Então, aquele fominha que no final, o que acontecia? Nós era campeão, ganhava jogo. Então, foi um atleta que, talvez se eu destacasse alguém dentro de um comportamento de jogo, que é aquilo que hoje eu analiso como treinador, eu destacaria o Manuel Tobias. E você, Peru? Treinador? Referências?
Eu tive muitos treinadores, né? E dentro da característica de cada um é difícil tu destacar um só. Treinadores que eram mais enérgicos, treinadores, exemplo, o Serginho, que é mais te cobra, mas tu sabe que ali vive uma pessoa, vive um ser humano, então tem aquela coisa de proteção, de pai, assim, né? Meio que paizão. Treinadores que te xingavam Então, assim, todos me fez crescer, todos me fazem crescer, né? É difícil destacar somente um. Os jogadores, eu procuro sempre modelar, pegar como modelo um jogador que eu tenha como, tipo, característica também. E é um jogador, assim, que é pouco falado, mas que é um jogador muito vitorioso, que ainda está na atividade, que é o Leco. É um fixo que pouca gente fala dele, mas é um cara que para a equipe, assim, ele não é um destaque da equipe, mas para a equipe, assim, ele é muito importante. Faz trabalho sujo. Faz totalmente trabalho sujo, de marcação, enfim, de intensidade de jogo, e já está com uma idade ali também, beirando seus 40, se eu não me engano, né? E tá ali ainda na atividade, e é um cara que sim, que eu gosto de ver jogar, aprendi muito com ele, converso, troco às vezes até feedback com ele. É muito legal, então é o Leco, assim, um cara que... Bacana. Mas eu acho que já deu nosso tempo aí, né? Conforme a gente combinou. Rápido. Passa rápido, ó, 1 hora já. Puxa. E os meninos vão pro treino. Pra finalizar, como é que é o bastidor do Futsal São Lourenço? Agora eu quero saber das resenhas ali. Nossa! Isso é com o peru. Cara, eu gosto. Eu sou um cara assim que... Sou muito... Eu cobro bastante da equipe, mas também eu brinco com todo mundo. Não tem Serginho... Até eu brinco com o Serginho aqui. Pô, professor, falaram que tu é campeão, não sei o quê, mas nunca vi um golzinho, um vídeo aí. Nunca vi nada, tem né? Que tirar Eu quero ver. Diz ele que tá baixando a final, né, professor? É verdade. Aproveitando até o ocasionamento, faz uma semana, o diretor que estava com nós lá em Hong Kong, né? Ele me mandou, me lembrei de você, ele tem lá o link, né, da final de 92, aí, ó. Brasil e Estados Unidos, tem. Tô fazendo uma edição só dos melhores momentos. Aí é fácil. Corte só dele. Só dele, aí é fácil, né, se empregar. Mas eu gosto de brincar bastante, né? Acho que quanto mais idade eu vou ter... A minha mulher disse que a 5ª série ainda está habituada em mim ainda. E eu gosto muito desse ambiente de vestiário, mas a partir do momento que tu entra lá é sério, mas a partir do momento que tu sai também, acaba o treino, o professor acabou, vai falar, não vai falar, agora vamos comentar um pouquinho do treino, mas também vamos dar uma zoada, né? Então é um ambiente, o nosso ambiente de São Lourenço é muito saudável, cara, muito saudável. Né? Me preocupava, e agora? Aí a pergunta que eu fiz uma vez pro Lucas, preparador físico, assim, nós ganhamos porque o ambiente é bom ou o ambiente é bom porque a gente ganha? Então, assim, o que deu? Agora, vamos ver agora com a derrota. Cara, continua a mesma coisa, assim, claro, a seriedade, a cobrança veio de cima para baixo, o professor veio hoje, já nos cobrou, mas também aquela brincadeira sadia, né? Ela sempre existe ali, né? Sempre existe. Quem que é os mais resenha lá? Eu tô no meio. Claudinho, Serjão também. Cara, tem esses 3 ali, são resenha. Aí tem outros 2 personagens, né, que nos alegra muito, que é o Quito e o Amaral. Não sei se vocês conhecem, acho que eles são muito bem conhecidos. Eles estão na PAI. Sim. Então, eu vejo os stories lá. Esses 2, eles nos trazem alegria todo dia. Não importa se é vitória ou derrota, eles estão lá nos alegrando. É incrível, assim. Então é muito bom ter essa interação com eles. Tem que ter, né? E tem que esse ambiente, né, Camila, mesmo no seu trabalho, se você não tiver um ambiente alegre, saudável, eu também bato muito nessa tecla, coisa que eu preservo muito é esse ambiente. Podemos ganhar, podemos perder, temos que ter a cobrança, como a gente se fechou aí lá em Criciúma e hoje também. Mas não tem que mudar o nosso sistema, tá entendendo? Porque senão, nós estávamos com 12, sei lá quantas partidas invicto. Estava tudo certo? Não. Entendeu? Agora, porque perdemos 2, está tudo errado? Eu acho que também não. Então tem que pôr na balança, focar, no outro sábado, Corinthians, e vamos que vamos. E como é que é pra ti gerir a gurizada, assim? Às vezes tem que dar uma puxada de...
De orelha, às vezes tem que chamar num canto, o xingão é coletivo. Então, Camila, até que eu falei do grupo do ano passado, né? Pô, foram 23 partidas, foi um ano desafiador para mim, né? Nunca tive na minha carreira tantas dificuldades, né? E não atingi o objetivo de pontuação, mas um grupo também que se dedicava. Infelizmente, situações, né, que não conseguimos transformar o que a gente produzia em vitórias. E esse grupo também, cara, é um grupo muito parceiro, né, muito bom. Eu gosto porque é difícil às vezes para o treinador chegar, te chamar atenção e te motivar, sendo que eles fazem isso aí entre eles. Então isso me fortalece. Porque além de eu ver que eles estão fazendo isso aí, eu penso em outras situações. Eu tenho que nem, como disse o ano passado, toda segunda-feira tentar motivar os atletas. Perdia. Na outra segunda-feira, perdia. E como é que eu vou motivar os caras? E quem é que vai me motivar? Eu ia falar, se eu tô desmotivado. Entende? Então, por isso que eu digo, quando tu vê esse tipo de situação, então fica, é show, né? Mas é legal, tem que continuar dessa forma e vamos que vamos. Isso aí. Então tá, galera, deixar a piazada treinar aí. Agradeço todo mundo que nos assistiu até o final. Obrigado a todos os nossos parceiros, toda a galera que tá com brecha. Vamos apoiar o time, vamos pra arena torcer. Sigam também o Futsal São Lourenço nas redes sociais. Obrigada, meninos, por representarem a nossa cidade. Parabéns pelo projeto, pela dedicação de vocês também. E tamo junto, né? Valeu, piazada. Um abraço para toda a Associação São Lourenço. E bora pro próximo episódio. Valeu. Valeu. Valeu.